Olá, caros alunos. Dando continuação ao conteúdo da semana passada, a gente vai falar um pouco sobre trabalho e energia. Primeiramente, a gente vai retomar um conceito que a gente já estudou antes, que é a ideia de forças dentro da dinâmica. Então, a gente vai dividir as nossas forças em duas categorias. Uma delas são as forças dissipativas. O que a força dissipativa faz de diferente? Qualquer força que vai atuar gastando a energia mecânica do meu sistema, na prática ela vai transformar a energia mecânica em outro tipo de energia, eu vou chamar de força dissipativa. Os exemplos que a gente estudou foram a força de atrito e a força de resistência do ar. Então toda vez que eu falar de força dissipativa, você vai lembrar que é alguma força que vai pegar a energia mecânica e transformar em outro tipo de energia, que não é o objetivo do primeiro ano. Tá? No segundo ano e no terceiro a gente pode dar uma olhada em que a gente vai fazer com esses outros tipos de energia, mas por enquanto basta saber isso. Então a força de atrito e a força de resistência do ar são as coisas que vão aparecer aí nas questões gastando energia. Lembra que a maioria das questões vão aparecer pedindo para você desconsiderar essas forças, então só em algumas questões que a gente vai precisar estar prestando atenção nelas. Outro tipo são as forças conservativas. Bom, os nomes já são bem explicativos. A força dissipativa dissipa e a força conservativa conserva. Então, sempre que eu tiver esse tipo de força aqui no meu sistema, se tiver apenas forças desse tipo, eu posso dizer que a energia mecânica ela estará se conservando no meu sistema. Então, uma vez que a gente entendeu a diferença entre esses tipos de força, eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho para a gente poder chegar na nossa conclusão pensando em energia. Quando eu penso em trabalho, eu posso ter trabalho específico de uma força. Então, no geral, quando a gente lembra da equação que a gente viu semana passada, trabalho é força vezes deslocamento. Essa força é uma força genérica, então para cada questão você vai pegar um tipo de força que estiver aparecendo ali e vai usar o valor da força que você tem. Em alguns casos você vai ter que calcular essa força. Então a gente vai fazer aqui dois casos específicos de cálculo de trabalho, quando a minha força é uma força bem específica, começando pela força peso, que é algo interessante é que a força peso aparece muito. Então toda vez que você tiver um objeto aí longe do chão, e esse objeto, para ser erguido, alguém realizou um trabalho para erguer esse objeto do chão. Do mesmo jeito, se eu soltar esse objeto, a força peso vai realizar o mesmo trabalho para fazer ela voltar para o chão. Isso por quê? Isso porque a força peso é uma força conservativa. Então ela vai me garantir que a energia se conserva. Na prática, a energia tem a ver com realização de trabalho. Então, se eu tenho energia, eu tenho a capacidade de fazer algo, capacidade de realizar um trabalho. Não é diferente com a força-peso. Então, quando eu penso nesse problema aqui, que é um objeto longe do chão, o que eu tenho que prestar atenção? A força que eu tenho puxando para baixo aqui, ela é o peso. E aqui a distância desse movimento é a altura. Desse modo, eu posso montar a mesma equação de trabalho, trabalho força vezes distância, só que pensando agora no peso. Então, trabalho é o peso vezes a altura. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. E a altura é a minha distância. É a distância que ele vai andar nesse caso aqui. Então, nesse caso, eu cheguei a uma equação bem simples para a gente lembrar. Toda vez que eu quiser saber o trabalho da força-peso, eu vou estar trabalhando com essa equação. Só relembrando que sempre é bom a gente prestar atenção nos detalhes. Massa é dada em quilogramas, gravidade, quilogramas metros por segundo, e a altura em metros. Faltou escrever aqui, mas a altura está em metros. Então, o trabalho, como consequência, se estiver tudo no padrão, o trabalho continua em joules. E assim a gente tem todas as unidades que a gente precisa aqui. Essa equação a gente fez uma equação especial para o trabalho, simplesmente pelo fato de que o peso é uma força conservativa que vai ser muito usada por nós. A próxima força que a gente vai comentar é a força elástica.
Para essa força tem um comentário aqui que a gente precisa prestar atenção, que é o seguinte: quando eu tenho a força elástica atuando, por exemplo, eu tenho uma mola e essa mola vai ser esticada da sua posição de equilíbrio. Essa deformação X aqui que está aparecendo na nossa imagem, ela me permite calcular a força elástica para essa distância. Então, se a gente for lembrar das aulas anteriores, força elástica é menos K vezes X. Lembrando que o sinal de menos ele é só para indicar que o vetor da força elástica vai sempre se opor à deformação. Então, se eu puxar a mola para um lado, a força elástica vai puxar essa mola de novo para o outro, vai puxar esse sistema de novo para o outro lado. Qual o problema aqui? É que à medida que eu vou puxando, quanto mais eu esticar a mola, mais força eu vou estar fazendo, porque a força vai aumentar com a distância. Então, aquele formato que a gente já viu de trabalho, força vezes distância, ele não vai funcionar muito bem para a gente, porque nesse caso aqui, a força ela não é constante, então eu não vou ter um valor de força. Cada vez que o meu objeto for se deslocando, essa força vai aumentando. Então, quando eu for aumentando o deslocamento, a deformação, a força vai ficando maior. Então, aqui a gente usa uma outra estratégia, que é a seguinte: a gente vai olhar para a área do gráfico. Então, se eu pensar num gráfico aqui de força vezes deformação da mola. Esse gráfico, quando a mola obedece à lei de Hooke, ele vai ser exatamente uma reta. Então, a área desse gráfico aqui, essa área aqui, ela vai ser numericamente igual ao trabalho da força elástica. Isso por quê? Porque quanto mais o meu sistema vai aumentando de tamanho, quanto mais o meu sistema ele vai se tornando, assim, a força vai aumentando porque a distância aumentou, o resultado disso é que eu vou tendo um trabalho cada vez maior porque a força vai aumentando com a distância. E agora a gente chega no ponto central da nossa aula, que é o conceito de energia, nossa ideia de energia. Primeiro detalhe é que a energia vai ter a ver com a capacidade de realizar trabalho. Então, toda vez que eu tiver energia acumulada, eu posso usar a energia para fazer algo. Então, a energia é uma entidade física que vai servir para fazer outras coisas. Quando eu tenho energia, eu posso fazer o carro andar. Quando eu tenho energia, eu posso ligar a TV. Quando eu tenho energia, eu posso fazer algum objeto se mover. Então, eu posso trabalhar com a ideia de que energia tem a ver com trabalho. Tá? Lembrando que trabalho acontece quando eu aplico uma força e por causa da força o objeto se move. Então, a gente está associando força, só que de um jeito indireto quando a gente trabalha energia. Então, eu vou dividir minha energia mecânica em dois tipos. Um desses tipos é a energia potencial. Potencial me dá uma ideia de algo que pode. Então, toda vez que eu tenho energia potencial, é energia de algo que pode acontecer. Se eu tenho um objeto longe do chão e esse objeto pode cair, então eu tenho algum tipo de energia potencial aí. Se eu tenho uma mola comprimida com uma bolinha na ponta e se eu soltar eu sei que que essa mola vai lançar o objeto, então eu tenho outro tipo de energia potencial aí. Então a energia potencial pode gerar movimento. Ela está associada a essa potência, tipo, essa possibilidade. Já a energia cinética, ela vai estar diretamente ligada ao movimento. Então, sempre que eu pensar em energia cinética, algo já está se movendo. É possível ter as duas ao mesmo tempo? Sim. É possível que o objeto já esteja caindo, por exemplo, mas ele ainda não chegou no chão, então ele vai acelerar mais. Então, ele tem energia para aumentar ali a velocidade de queda. Então, eu vou dividir esses dois tipos. Potencial pode gerar trabalho, pode gerar movimento. Cinética é movimento. Então, se tem movimento, tem energia cinética. Morgana. Seguindo essa lógica, a gente percebe o seguinte: energia potencial tem a ver com uma coisa que pode se mover. Então, nesse exemplo, eu tenho uma esfera aqui, que está a uma altura h do chão. Se ela for cair, ela vai gerar trabalho. A gente já calculou esse trabalho. Então, é coerente
eu pensar que a energia não está sendo criada nem destruída do nada. Eu não posso criar ou destruir as coisas do nada. Então, quando eu penso dessa forma, eu vou lembrar o quê? Que o trabalho do peso é massa vezes gravidade vezes altura. Se essa energia vai virar trabalho, é coerente que essa energia seja calculada da mesma forma. Então, aqui a minha energia potencial gravitacional, ela vai ter a mesma equação, a mesma fórmula de cálculo do trabalho realizado pelo peso. Porque é uma coisa que vai virar outra. É essa energia que está acumulada no ponto mais alto, que na hora que eu deixar o objeto cair, vai se transformar em energia cinética, ou vai se transformar em trabalho. Então, eu não posso criar essa energia do nada. Eu tinha energia acumulada, a bolinha estava parada, quando eu soltei, realizou o trabalho. Então, a gente percebe que a gente demorou um pouco mais para falar a parte do trabalho, mas a gente ganhou esse tempo agora na parte cinética, de energia potencial. Porque a própria equação que eu usei para trabalho vai ser o que eu vou usar aqui. Então não são várias equações. A gente tem um número reduzido de equações que vão ser usadas em alguns casos. A energia potencial elástica, seguindo o mesmo raciocínio, a gente tinha calculado que o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. É exatamente o que está aparecendo aqui. A lógica não precisa ser deduzida de novo, não preciso montar essa equação seguindo o gráfico. É a mesma coisa. Então, se a gente já fez, é um caminho que já está traçado. Então, se eu tenho uma situação onde o objeto está longe do chão, a gente tinha energia potencial. Se eu tenho uma situação na qual o meu objeto está pressionado por uma mola, está esticando uma mola, está em contato com uma mola, eu vou ter energia potencial elástica, tá? Pode ser uma mola ou um elástico, tá? Por obviedade. Daí a gente finalmente chega na energia cinética. Essa energia, ela também é simples de calcular. A equação a gente não viu em outro momento, mas ela é bem simples. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu preciso lembrar as unidades de medida, massa está em quilogramas, velocidade está em metros por segundo, e é isso. Lembrando, mais uma vez, que se o trabalho é medido em joules, a minha energia também tem que ser medida em joules. Então, a unidade de medida é a mesma para esses casos. Eu não vou usar uma unidade de medida diferente. Então, só para a gente fechar, a minha energia mecânica ela é a soma da energia potencial com a energia cinética. Sempre que eu falar dessa energia, eu vou considerar todos os tipos de energia potencial presentes. Para a gente, no primeiro ano, por enquanto, quais são os tipos de energia potencial que eu tenho? Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Então, são esses dois tipos que podem aparecer. E a energia cinética vai ter sempre o mesmo formato, sempre a mesma equação. Sempre que não tiver nenhuma força dissipativa no meu problema, eu posso garantir que a energia do meu sistema se conserva, a energia mecânica do meu sistema se conserva, tá? Então, se tiver força dissipativa, a parte da energia mecânica vai virar outro tipo de energia. Então, a minha principal preocupação é conservação de energia, em situações onde eu posso garantir que a energia se conservou. Nesses casos, o que eu vou ter que fazer, no geral, é organizar como está a energia potencial no início e como vai estar essa energia potencial, né? Energia mecânica no início e como está essa energia mecânica no final. E aí, tendo isso, eu vou conseguir montar uma equação que me permite encontrar qualquer coisa. Então, qualquer questão de conservação de energia, a gente vai precisar ter que estratégia? Primeiro, ler e organizar. Isso é padrão, tá? Até o terceiro ano, a primeira coisa que você vai fazer é ler e organizar o problema. Depois, identificar no início e no final que tipos de energia estão presentes. Por exemplo, se eu tenho a esfera num certo ponto do espaço, ela vai cair. No começo ela tem energia potencial, quando ela cai ela tem energia cinética. Então, por uma questão desse tipo, eu iria resolver
Energia potencial é igual a energia cinética. Energia potencial inicial e cinética no final. Eu posso ter várias? Posso, com essas questões mais elaboradas. Então, ao longo do bimestre, ao longo da semana, vai ter uma ou outra questão que vai dar um pouco mais de trabalho, mas, no geral, eu vou pegar um tipo de energia no começo e um tipo no final para a gente poder se acostumar com esse tipo de estrutura de questão. Beleza, então, por hoje é isso. Bons estudos e cuidem-se.